Muito boa noite a todos, amém? Eu vou trazer para vocês a palavra do dízimo. Não, é brincadeira, não vou fazer dízimo por enquanto não, vai ser a palavra mesmo do culto conexão. E a Samara até brincou, nossa, mas essa palavra tem um tema, tá muito maranata esse tema, mas era mesmo, porque eu lembrei de um louvor que passava assim, Cristo vai hoje passar, passar, vai hoje passar. Era um louvor que a gente cantava muito lá. E eu refleti nessa palavra e eu falei assim, eu vou usar esse tema. Então o tema da palavra de hoje é Cristo hoje vai passar. Amém? Então, queridos, a referência da palavra ela está no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52. Marcos 10, versículo 46 ao versículo 52. Deve estar projetado também aí nos telões. E aí, a palavra-chave que a gente vai ministrar é ouvir, dar crédito e agir. São 3 palavras que nós vamos ouvir no decorrer desta ministração. A passagem de Jesus por Jericó. Então vamos ler aqui o Marcos 10, 46 ao 52. Chegaram a Jericó. Ao sair Jesus da cidade com seus discípulos e com a grande multidão, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo, chamado de Bartimeu, que é o filho de Timeu. Quando soube que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, de um salto, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu tenha vista. E disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, recebeu a vista e o foi seguindo pela estrada. Amém, pode sentar, meus queridos. A palavra por si já é uma narrativa, né? Então nós vamos caminhar por essa narrativa e trazer alguns ensinamentos na palavra, que é uma palavra conhecida, todo mundo, né, da igreja já deve conhecer sobre Jericó. Mas, como diz lá no princípio, nós iremos trabalhar com palavra-chave, que é ouvir, dar crédito e agir. Muito bem. Antes de iniciar, então, a parte da palavra em si, eu fiz uma pesquisa para que nós conhecemos um pouco dos aspectos históricos e geográficos, também da parte de Jericó. Que é interessante porque, assim, quando nós lemos a Bíblia, a gente parte do pressuposto que a gente sempre imagina que está dentro da situação. Então, a partir dessas informações, a gente vai conseguir interpretar melhor e até mesmo gravar melhor a palavra de Deus, porque quando você consegue mentalizar a situação que ocorre, você consegue gravar mais. Então, vamos lá. Alguns aspectos históricos, achei bem interessante, e geográficos. Então, Jericó era uma cidade na Palestina muito rica, de comércio muito agitado, cercado então por grandes palmeiras, numa planície, e ficava de frente para o rio que havia sido atravessado pelos israelitas. Olha, abre a sua Bíblia em Josué 3,16, que ele vai falar para você aí que certamente
essa passagem que eu estou te falando aqui, que é Jericó, ele fica em frente para o rio que for atravessado pelos israelitas. E ele estava próximo ao rio Jordão, a cerca de 8 quilômetros do Mar Morto e a 27 quilômetros de Jerusalém. Então ele era uma cidade de referência da Palestina Ocidental. E a cidade, ela é considerada a mais antiga do mundo e ainda atualmente ela é habitada há aproximadamente 10 mil anos, a contar uma fração do tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Olha só que interessante. Hoje na Palestina, em Jericó, é um ponto turístico muito visitado. Ali nas proximidades, você vai encontrar o local onde Jesus foi batizado, vai encontrar o Monte das Tentações, onde Jesus chegou a jejuar de 40 dias e 40 noites. Vai encontrar também um museu onde tem resquícios da árvore de Zaqueu. E, por fim, temos ali o Mar Morto, onde diz que tem propriedades medicinais nas suas areias, né, nas suas lamas. E também nós temos o palco de muitas guerras aí naquela área de Palestina, porque Israel tenta sempre forçar a anexar a Palestina ao seu território, devido à sua grande importância histórica e religiosa. Que embora desde 1988 a Palestina ela é independente, o Estado palestino já reconheceu o Estado, né, a ONU mesmo, ela reconheceu, mas alguns países ainda não reconheceram. E por isso o fruto da guerra naquela região ser constante e milhares de civis e militares acabam ceifando suas vidas até os dias de hoje. Isso que eu estou te falando, até 2022, esses dados aqui que foram colhidos. Então, apesar de Jericó ainda existir, né, de toda aquela situação, ela persiste até hoje. E agora passamos então pela parte da geográfica e das informações históricas, vamos então ao cerne da palavra, né? Então vamos lá. A cura de Bartimeu, ela está registrada na Bíblia, nos 3 evangelhos sinóticos. Quem está participando aqui do Envite? Quem participou do Envite aprendeu então o que são os livros sinóticos. O que são os livros sinóticos? Eles são aqueles que apresentam grandes semelhanças dos seus fatos narrados. Então, nós temos aqui o livro de Mateus, que nós lemos, né? Mateus, temos o livro de Marcos também, o livro de Lucas. Eles também relatam sobre a passagem do cego, de Bartimeu. Então, nós iremos utilizar então, a interpretação do livro de Marcos, no capítulo 10 e 46 ao 52 que nós acabamos de ler. Beleza, vamos passar então pelos 3 pontos focais nessa palavra, que eu separei, né, que é o ouvir, o dar crédito e então finalizamos com o agir. Ouvir. Por que nós precisamos ouvir? Então, por onde Jesus passava, ele sempre havia uma multidão de pessoas e curiosos que o seguiam e sempre aguardando-se uma palavra de sabedoria. E muitos destes que o cercavam, eles só queriam ver mesmo um show, né, um evento miraculoso. E havia aqueles também que observavam o que Jesus dizia, só mesmo para poder tentar em algum momento confrontá-lo com a lei e pegá-lo em algumas acusações. Mas quando o povo ficava sabendo que Jesus iria passar, eu imagino um alvoroço na cidade e a euforia que todos os porquês sabiam que algo incrível poderia acontecer ali. Imagino então que muitos se mobilizavam para vê-lo passar. Enquanto Jesus passava, seguiam de longe somente pelos arredores até os limites da sua circunscrição. E quando você tem um encontro com Deus, você estava, então, a multidão? É uma pergunta para a gente refletir. Porque a multidão ela sempre seguia Jesus. E aí se nós vamos refletir para o dia de hoje, quando nós tivemos um encontro com Deus, a gente também fazia parte dessa multidão. Não era tão diferente.
Qual a diferença hoje para a gente? A diferença é ser o trigo no meio do joio, que ambos eles vão caminhar sempre juntos, eles vão desenvolver juntos. Entretanto, só se sabe a origem no dia da colheita, porque ambos eles são bem parecidos. Então, é comum que nós viemos crescer juntos no meio do mundo. Nós estamos aqui plantados, mas vai chegar a hora da colheita. Somos chamados ao meio da multidão para sermos discípulos e não para ser o quê? Meros observadores das benéficas, da virtude e da graça. Aí eu faço a pergunta: avalie-se bem a sua vida. No meio dessa toda essa multidão, a que tipo de voz que a gente tem dado ouvido? Eu vi aqui que no livro de João, no capítulo 10, no versículo 27, ele fala assim que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Olha lá que diz, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço, e elas fazem o quê? Me seguem. Em Mateus 13, 9, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. E lá em Romanos 10, 17, ele fala, consequentemente, a fé ela vem por quê? Ela vem pelo ouvir a mensagem de Deus. Ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então essa parte aqui de ouvir a Deus, ela é muito interessante, porque muitas vezes a situação, o mundo pode tentar ocultar a voz de Cristo em nossas vidas. Então, é necessário que nós tenhamos os nossos ouvidos extremamente abertos para poder entendermos e ouvirmos a voz de Jesus quando Ele estiver passando. Vamos aqui então na parte número 2, que é dar crédito. Bartimeu, ele estava inserido em um contexto muito delicado. Imaginemos a seguinte situação. Vamos supor que estejamos na final da Copa do Mundo e daí o estádio esteja lotado. Aí você pode fazer o quê? Você pode gritar à vontade, porque a multidão, o aglomerado, vai abafar a sua voz. Assim foi com Bartimeu. Ele ouviu que Jesus iria passar e logo ele foi procurando então uma estratégia. Imagine só, quando um presidente, por exemplo, se trouxermos o dia de hoje, um presidente quando ele vai passar com a comitiva, aquele monte de pessoas em volta, aquele barulho todo, você acha que ele vai ouvir você e a sua necessidade, ainda mais se você não sendo uma pessoa de periferia, ou tendo algum problema, tipo mendigo, não vai mesmo. Então, o que aconteceu? O Bartimeu, ele começou a buscar estratégia. Em 1 João 3,18, ele fala sobre a ação. Olha só, o dar crédito tem a ver com ação. 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E Bartimeu, ele deixou tudo que tinha para trás e teve a ação de ir até Jesus, e o seu amor estava no próprio Jesus. Então veja aí a estratégia e a ação diante dos fatos. E qual a lição que nós podemos absorver com essa situação? Então, não importa as muitas vozes que lhe oprimem e tentam te fazer calar, não dê ouvidos à multidão. Então estejam sempre atentos para ouvir aquele que está no caminho com Jesus, ou seja, seus discípulos. Observe que Jesus, ele conhece a estrutura do coração desejoso em recebê-lo como Salvador, e quando resolveu passar por Jericó,
Ele já sabia que uma pessoa ele alcançaria no meio daquela multidão, no meio de muitos, porque Deus vê muito além do físico. Deus ele descortina a alma. Então Bartimeu deu credibilidade ao que ouviu e acreditou que Jesus ele era a única esperança. Então eu imagino que Bartimeu aguardou por muito tempo, uma vez que ele era uma pessoa que necessitava de cuidados e mendigava por Jericó, sem emprego, vivia de esmolas e de restos. Aí eu te pergunto, e aqueles curiosos que estavam por volta de Jesus? Certamente só estavam ali por curiosidade, e eles não queriam nada com Jesus. Nos dias de hoje, esse cenário ele se repete, mas com um plano de fundo diferente. Não é verdade? Quantos de nós vemos que estão aglomerados em multidões e não querem saber de Jesus, né? Por mais que você fale, por mais que se ouvem, por mais que tem todas as tecnologias, eles só querem mesmo receber e observar de longe, mas quem está perto são os discípulos. Olha lá, Isaías 1:19. Isso aqui é conhecido da igreja, hein? Isaías 1:19. Se quiseres e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Quem não se viu em algum momento em que alguma situação atípica ou adversa fez com que te deixasse sem reação, sem palavras? E esta força que nos faz retroceder, ela não pode ser maior do que aquela que nos impulsionou. Então devemos agir. Levanta, porque Jesus manda te chamar. Olha que bênção, no meio daquela multidão toda, naquele alvoroço todo, Jesus manda chamar. E aí, chegou até o Bartimeu. Olha, Jesus mandou te chamar. Imagina a alegria que passava no coração. Lucas 11:28 diz o seguinte: ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mateus 13:9, aquele que tem ouvidos, então, ouça. Consequentemente, a fé ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Tem uma parte, o Mateus 13, livro de Mateus 13, 14 e 15, ele traz uma mensagem também aqui, a palavra nos diz o seguinte, Mateus 13, 14 e 15. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Aí ele abre uma aspas. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha que palavra interessante, né? Se nós aplicarmos ela na passagem de Bartimeu, aplica corretamente, por causa da multidão, porque a multidão ela só quer ouvir e aprender e ver as coisas acontecerem, mas os discípulos eles precisam viver uma experiência própria, e o Bartimeu ele viveu essa experiência própria. Ele precisou fazer o quê? Agir, ele dá crédito, né? Imagina se ele não tivesse acreditado
na palavra de Deus. Jesus ia passar e ele não ia receber a bênção, tanto quanto ele estava esperando. Mas ele deu crédito e criou estratégia. E por fim, o agir. Como é que foi o agir? Então ele tinha tudo e todos os seus a seu desfavor. Ele poderia ficar o resto dos seus dias como um pobre mendigo na beira do caminho, mas ouviu o mestre iria passar, sentiu o alvoroço que toda a cidade se encontrava e estrategicamente escolheu um lugar onde certamente ficaria mais fácil de então partir para a ação do seu plano de chegar ao mais próximo de Jesus. E quando mais havia barulho de pegadas, de pessoas agitadas, mais ele sabia que ele estava próximo à salvação. Eu até consigo imaginar a aflição de não poder fazer nada, e Jesus se aproximando-se e o medo de Jesus passar direto e não ouvir o pedido de socorro. Ele tanto esperava. Só daria para saber a proximidade se ele perguntasse um ao outro: oh, Jesus está perto? Então chegou o momento mais importante da sua vida, desse pobre mendigo. Mas ainda assim havia um problema. A multidão, ela não deixava ele se aproximar, e era necessário então um esforço muito maior por parte dele. Aí o que ele fez? Ele gritou desesperadamente: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras traduções, ele diz: tem misericórdia. E foi repetindo cada vez mais alto. E a multidão, o que ele mandava fazer? Pode parar, você está gritando muito. A multidão mandava ele parar. Diversas vezes poderemos nos deparar com alguma situação adversa na nossa vida que fala ao nosso consciente que é hora de parar. Ele não vai te ouvir. Por vezes, até o silêncio de Deus é a ação que precisamos falar menos e ouvir a Deus mais. O agir de Bartimeu, ele foi sensacional. Inconformado com a situação de sua deficiência visual, o mendigo, por não ter acessibilidade, não conseguia trabalho, e Bartimeu então ele saiu do seu local e partiu para o encontro de Jesus. Embora as barreiras fossem colocadas, o foco dele era só um: era Jesus. Deus, na sua onisciência, ele sabia que ele ia encontrar no caminho de Jericó uma pessoa com o coração aflito, e então ouviu o clamor de Bartimeu com precisão, mesmo no meio da multidão, e então mandou chamar a pessoa que gritava por socorro. E aí o que Bartimeu fez? Deixou a capa que ele envolvia, a túnica que lhe protegia dos intempéries do clima, do tempo. Então vestiu-se o que? Da glória de Deus. E ele experimentou o melhor de Jesus. Ele ouviu falar da boca de Jesus: o que queres que eu te faça? E então ele foi certeiro no seu pedido: que eu veja. E Deus lhe disse: a sua fé te curou. E logo ele voltou a enxergar e saiu da condição de mendigo, sem destino, para discípulo, e seguiu a Jesus. Mudou de patamar e agora ele caminha para uma vida com Cristo. E a velha capa ficou em Jericó e uma nova vida ele iniciou com Jesus. Olha que mensagem maravilhosa para nós, né? É uma mensagem que todo mundo conhece, mas se nós aplicarmos o conhecimento, com certeza nós vamos sair daqui nessa noite com mais experiência com o Senhor, no ouvir, no dar crédito e no agir.
3 princípios básicos que Bartimeu ele teve para poder ele conseguir alcançar a graça diante do Senhor. E a graça que ele precisava era enxergar. E muitas vezes, nas nossas situações, o enxergar é abrir os olhos para que a luz ela penetre na escuridão do nosso cérebro. Porque a cegueira aqui ela trata muito mais além do físico. Ele fala da cegueira espiritual. Lá no grego, ele diz que é a cegueira do cérebro, pela ausência de Jesus. Nós também éramos assim, mas nós ouvimos, nós demos crédito à palavra de Deus e nós agimos com a ação estratégica e conseguimos alcançá-lo. E saímos do patamar de multidão para então caminharmos junto com ele como o quê? Os discípulos que estão próximos, estão perto. Deixamos de ser meros espectadores para sermos então experimentadores da palavra de Cristo, experimentadores de Jesus e a oportunidade de caminhar com Ele todos os dias. Deixamos então assim o patamar daquele que é o mendigo. O que o mendigo ele faz? Ele só caminha na sua circunscrição, só naquele seu redorzinho. E a partir daí Deus convidou ele, me siga, e ele seguiu a Jesus. Então ele saiu da condição de mendigo e agora ele caminhava junto com a luz para um destino correto, um destino próprio. E, meus amados, esse é o ensino que nós temos para nossas vidas neste culto de conexão. Amém? Vamos colocar de pé.